Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. Conheça os projetos de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e trago um novo projeto de extensão do CAV toda quinta-feira aqui na 106.9 FM. Nesta edição, o convidado é o professor Rodrigo Terezo. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará, ele é tecnólogo em processamento de dados pelo Centro de Ensino Superior do Pará, mestre e doutor em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina. É professor associado do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Tem experiência na área de Engenharia de Estruturas, com ênfase em estruturas de madeira. Entre seus temas de interesse estão patrimônio histórico e reabilitação. Professor Terezo também é membro da diretoria do Instituto Brasileiro da Madeira e das Estruturas em Madeira, o IBRAMEM. Muito bem-vindo, professor, ao Minuto da Extensão. Obrigado, Carla, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você, dividir um pouco com os ouvintes aquilo que a gente tem de mais interessante aqui de trabalho a ser desenvolvido junto à comunidade, para a comunidade. E então nosso projeto hoje, o que traz o professor Terezo ao programa, é o projeto Perícia e Recuperação de Edificações Antigas e Contemporâneas em Madeira. A madeira é considerada um dos materiais mais importantes no desenvolvimento da civilização humana. Hoje, há um elevado consumo pelo setor da construção civil. Porém, existe uma relativa despreocupação na aplicação correta desse material. Nesse sentido, a avaliação e a recuperação, além da conservação de estruturas históricas e contemporâneas de madeira, são serviços especiais que exigem qualificação profissional e conhecimento científico na área, com o objetivo de auxiliar os programas de restauro de bens edificados e das entidades relacionadas ao setor. O projeto do qual nós vamos falar hoje vai atuar de forma extensiva em perícias e projetos de recuperação de estruturas em madeira. Para isso, vai ser realizada uma parceria com outras instituições para a utilização de recursos técnicos e profissionais comuns. A exemplo das ferramentas não destrutivas. Professor Terezo, por favor, nos traga mais detalhes desse projeto Ferramentas Não Destrutivas. Qual o objetivo do projeto? Bom, Carla, esse projeto ele é bastante antigo, é uma prestação de serviço para a comunidade, tá? Então nós somos procurados por instituições ligadas ao patrimônio histórico, de bens edificados, ou seja, de edificações antigas, né, tombadas pelo patrimônio histórico, mas também a gente acaba sendo chamado para trabalhar com edificações que não são tombadas, não são antigas, mas que apresentam algum problema na sua estrutura de madeira, na sua parte em madeira. E nós, então, fazemos um trabalho de investigação para detectar qual o problema que está tendo nessa edificação, o que tem causado esse problema e de que forma esse problema pode ser resolvido. Também trabalhamos com perícias judiciais, também com laudos técnicos, né, ajudando a justiça a poder tomar uma decisão em relação a um problema que está acontecendo numa edificação. Então, não só questões ligadas ao patrimônio histórico, mas também questões ligadas a edificações mais recentes. Sim, temos aí um tempo já de projeto. Quanto tempo ele já é desenvolvido, professor? E na região, aqui na cidade, na região,
Que estruturas talvez mais conhecidas são essas que já contaram com esse serviço do CAV? Nós já trabalhamos há 16 anos com esse tema, né? E aqui no CAV há especificamente 11 anos, tá? Dentro do CAV. E nós trabalhamos, hoje começamos a ter um trabalho junto à nossa Secretaria de Patrimônio Histórico do município, né? Então, esse projeto foi renovado esse ano, então os próximos 2 anos com certeza seremos demandados aqui pela nossa Secretaria Municipal, mas já fizemos alguns trabalhos aqui no município de Lages relacionados a questões judiciais, laudos técnicos, né, de alguns galpões. Nós temos galpões com estrutura totalmente madeira aqui em Lages, bem interessante, estruturas antigas, e nós participamos desses laudos técnicos. E em relação ao patrimônio histórico, recentemente nós desenvolvemos um trabalho junto à Igreja Matriz Luterana de Jaraguá do Sul. Então fizemos toda a parte de levantamento da estrutura de cobertura, a simulação numérica no computador do comportamento dessa estrutura para verificar se ela atende às normas atuais de segurança de construção. Fizemos os projetos de intervenção, como a construtora deveria trabalhar para reabilitar essa estrutura, colocar essa estrutura em segurança, e acompanhamos com visitas técnicas até o término do trabalho, que se deu agora no ano passado. Quanto tempo é essa obra, por exemplo, esse serviço, professor? Esse trabalho nós fizemos juntos durante 3 anos. Foram 3 anos. E também trabalhamos na restauração hoje do Museu Histórico de Florianópolis, a antiga Casa da Câmara de Vereadores, fica na Praça 15, em Florianópolis. Então, o Instituto do Patrimônio Histórico exigiu que a empresa que ganhou a licitação da obra contratasse uma instituição ligada à expertise, né, digamos assim, que tivesse experiência com patrimônio histórico, para poder fazer uma avaliação e o projeto de recuperação da estrutura de madeira. Também fizemos do prédio da UEPC, em Florianópolis também, no centro. Então foi totalmente recuperada através da nossa prestação de serviços, e sempre envolvendo os alunos. Então os nossos alunos todos participam desse processo, acompanham e aprendem. Então a sociedade ganha, né, com um prédio recuperado, né, um patrimônio histórico que gera turismo para a região, e os nossos alunos aprendem, adquirem conhecimento com essa prestação de serviço. Sim, e justamente os alunos, falamos aí das entidades atendidas. Minha pergunta é o que e quem este projeto envolve, tanto no Centro de Ciências Agroveterinárias, aqui o CAV, quanto na comunidade. Falando dessas parcerias, o senhor falou das entidades, por exemplo, a Igreja Matriz, o Museu Histórico em Florianópolis, mas quem são esses estudantes? Quem são essas, eventualmente, outras entidades, outras empresas, de repente, envolvidas também? Uhum. Bom, Carla, nesse trabalho ele é multidisciplinar, por isso que é bem interessante. Então nós temos biólogos que estudam a parte de cupins, fungos, insetos que degradam a madeira. Nós temos engenheiros florestais que fazem o reconhecimento da espécie de madeira que foi utilizada para fazer aquela edificação. E aí nós temos os engenheiros civis, né, que calculam a estrutura, fazem todo um projeto de recuperação dessa estrutura, e temos os arquitetos que fazem toda a parte de
de conservação desse patrimônio, né? De como ele tem que ser conservado, de como ele tem que ser protegido, o que deve ficar aparente, o que fica escondido. Então, essas definições arquitetônicas são feitas por arquitetos. Então, é uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes nós temos também artesãos, carpinteiros, artesãos que trabalham conosco, e os nossos alunos se envolvem com essa equipe e acabam tendo esse conhecimento multidisciplinar. E aí nós temos parceria com o Instituto de Patrimônio Histórico, o IFAM, temos parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, por meio do seu Grupo Interdisciplinar de Estudos da Madeira. Nós temos também parceria com o Instituto Federal Catarinense, com a arquiteta Carla, e em termos de empresas privadas, nós temos alguns escritórios de arquitetura, né, que trabalham com esse tema, que acabam nos procurando para que a gente então faça os laudos periciais. E aí, como somos uma instituição pública e idônea, o nosso laudo tem muito peso, né? Então, um trabalho que nos demanda bastante. Inclusive, depois em que trabalhamos em conjunto, nós publicamos em revistas científicas, em congressos, né, toda essa expertise que a gente desenvolve, porque cada caso de recuperação é um caso diferente. São madeiras diferentes, regiões diferentes, métodos de se construir de maneira diferente. Então, cada caso é um caso, e aí acaba se tornando específico para aquela região e se torna um exemplo para que outras edificações, quando forem recuperadas naquela região, tenham o mesmo padrão, o mesmo método de trabalho que a gente desenvolveu. Eu fiquei curiosa, professor, e lembrei da sua outra participação aqui na rádio, que foi no Minuto da Pesquisa, em que nós falamos de vigas feitas com madeira laminada colada, aderida à fibra de vidro, e ficou a promessa de falarmos um pouco mais sobre o papel da madeira na cultura, toda essa entrada, toda essa história que ela tem junto às nossas construções, ao nosso imaginário coletivo, as memórias afetivas que nós temos muitas vezes com os lugares, com as regiões que visitamos. Então fica para este programa, de repente, nós abrirmos esse aspecto, professor, porque é muito, muito rico isto. Quando nós visitamos regiões diferentes do Brasil, nós temos edificações com madeira e obras de arte com madeira muito diferente. E não é uma pintura, é a madeira, é a fibra, é a cor, é a textura. Eu gostaria de saber quais são essas peculiaridades, essas curiosidades que o senhor poderia nos trazer. A característica de uma obra feita com madeira aqui na região é tal, o problema é tal. Poderia nos trazer esses aspectos? Sim, Carla, é bem interessante isso, é muito importante a sua pergunta. Tanto que um dos trabalhos primordiais para a gente começar um projeto de restauração é saber qual a espécie de madeira que se encontra ali naquela edificação. Então, nós trabalhamos com a identificação anatômica da madeira. E aí nós precisamos dos engenheiros florestais para fazer essa identificação. Uhum. E a gente acaba descobrindo quais são as madeiras e de onde vieram essas madeiras. Então, é muito comum para a estrutura do telhado, da cobertura dessas edificações, utilizarem madeiras da região. E são espécies diferentes, muitas vezes porque são madeiras doadas, né, para essas igrejas, para essas edificações. Então, uma certa empresa na época trabalhava com uma certa espécie de madeira, forneceu 4, 6 peças. Uma outra forneceu outras 6, 8 peças de uma outra espécie. E aí você tem várias espécies de madeira naquela edificação, né? Diferente de hoje, que você encontra só a mesma espécie praticamente em toda edificação. Naquela época não, você acaba encontrando várias. E quando ela tem um uso mais de enfeite, né, de você fazer você dar
uma visão mais artística para aquela peça, eles já usam madeiras mais fáceis de se trabalhar e madeiras mais nobres, como o cedro, por exemplo. Mas quando se trata de imagens sacras, né, que também nós trabalhamos com esse tipo de trabalho de restauração, muitas vezes essas madeiras vinham da Europa e não madeiras nossas aqui da região. Então acaba que você começa a montar um quebra-cabeças de espécies de madeiras mais utilizadas, né, há 2, 3 séculos atrás no Brasil. E aí muita curiosidade aparece. E hoje já é um padrão. Hoje o Instituto do Patrimônio Histórico já exige essa identificação das madeiras. Em contrapartida, nós usamos outros equipamentos que não degradam a madeira, que é o ultrassom. O ultrassom que a gente utiliza para fazer exame médico é bem parecido com o ultrassom que nós utilizamos nas estruturas de madeira. Eu ia perguntar, para entender que fibra é aquela, que estrutura é aquela, você não toca na madeira, você só passa ela no ultrassom. No ultrassom. Então nós passamos esse equipamento na madeira e o ultrassom nos dá uma resposta de como está o interior da madeira. Se ela está degradada, se ela está íntegra, né? Se tem cupim, não tem cupim. E são equipamentos específicos para se usar em madeira, foram desenvolvidos para se usar em madeira, e que tem essa aplicabilidade nessas edificações antigas. A questão é que esses equipamentos eles são desenvolvidos fora do Brasil e a sua calibração é feita com espécies fora do Brasil. Aí nós temos o trabalho aqui na universidade de calibrar esses equipamentos para depois poder utilizar nas nossas edificações no Brasil. Nossa, fiquei cansada só de ouvir, professor. Imagino a jornada de vocês. A cada projeto, dependendo... Fiquei pensando nas igrejas, então, que, como o senhor disse, recebiam madeira de muita gente. Imagina para saber calibrar, para cada uma delas passar na máquina, passar no ultrassom. Imagina o tempo que leva... Por exemplo, essa da igreja levou 3 anos. Imagino que boa parte foi identificando que madeiras são aquelas. Sim, identificando, analisando o desempenho delas. São desempenhos diferentes. Então, quando a gente vai fazer uma simulação no computador, cada espécie tem o seu lugar certinho ali para poder fazer a simulação. Então, o trabalho de restauração é um trabalho muito minucioso, né? É um trabalho que leva muito tempo, tem muita pesquisa envolvida, muito conhecimento científico e poucos profissionais, muito poucos profissionais. Então fica aqui o convite, né, para que venham estudar conosco e se interessarem por essa área que realmente está em falta no Brasil, né? A área de pessoas com expertise em restauração e recuperação de edificações, inclusive na área da madeira. Que interessante, ó. Você aí que está nos ouvindo já pensou, já havia imaginado a possibilidade de entrar no Centro de Ciências Agroveterinárias para se tornar um restaurador, um especialista, quem sabe mestre e doutor nessa área? É possível, o professor Rodrigo Terezo está nos dizendo aqui. E eu fiquei curiosa, professor, além, claro, após essa fase da identificação, saber qual é a madeira, o estado dela é o primeiro passo. Que problemas são esses mais frequentes, professor, dessas estruturas? Vocês conseguem preservar a totalidade? Tem alguma substituição? Como é que é esse processo? Bom, existem cartas que ditam como você tem que fazer a restauração, né? Os arquitetos é que dominam esse conhecimento. Então, há metodologias, dependendo da obra, da maneira que se vai fazer a intervenção, que você tem que preservar tudo aquilo que está lá, né? E aí, muitas vezes, nós temos que utilizar fibra de vidro, fibra de carbono, cola epóxi, materiais que
façam com que aquela estrutura de madeira volte a ter resistência e segurança para a edificação e para as pessoas que frequentam aquela edificação. Então nós adicionamos novos materiais aos materiais antigos para dar segurança, resistência e durabilidade para ela. Há uma outra maneira, né, uma outra possibilidade em que você coloca um novo produto substituindo a madeira. Pode ser madeira, aço, né, pode ser qualquer outro tipo de material. Geralmente se pretende utilizar a madeira, mas quando você faz essa substituição, é importante que as pessoas que frequentem esse ambiente vejam claramente que aquela peça não é a peça original. Então são madeiras de cor totalmente diferente, textura diferente, né? Ou se coloca o aço ou outro material de modo que caracterize que aquilo ali já não é mais original e sim uma intervenção, que fique claro que houve uma intervenção. Então depende do tipo de metodologia que o arquiteto quer adotar para a recuperação, para a restauração daquela edificação. E aí é muito legal porque você acaba envolvendo com materiais compostos ou com outros materiais que não seja madeira, né? E você tem que dar destaque para aquilo ali, ou muitas vezes tentar esconder totalmente que houve aquela intervenção, né? Que nós usamos a fibra de vidro, ela não aparece na estrutura, ela fica totalmente camuflada. Então, assim, há uma possibilidade muito grande, né? De tipos de materiais e tipos de intervenção. Por isso que eu digo, cada caso é um caso diferente e, assim, não há monotonia num projeto de restauração. Assim, cada etapa é uma etapa diferente e é muito enriquecedor. Que interessante, eu fiquei curiosa, professor, agora com esses 11 anos de projeto só no CAV especificamente, fiquei curiosa em saber qual foi o projeto mais desafiador de restauro até hoje, que o senhor possa lembrar para nos relatar. Olha, o projeto mais desafiador que nós tivemos foi o da Câmara em Florianópolis, no centro de Florianópolis, na Praça 15, porque é um prédio muito antigo e que as madeiras que se foi utilizado lá, a gente não tem mais como colocá-las novamente para uso, porque elas são espécies muito raras e estão em locais que são proibidos de corte, então você não tem mais como substituir pela mesma madeira, e tivemos que substituir por outras madeiras. E nesse processo, então, nós tivemos que trabalhar com, além dessa substituição, com a adição de novos espaços dentro dessa construção que promovessem a possibilidade de fazer a vistoria mais contínua. Então, passarelas, tablados, sótão, e isso se tornou bem complexo para a gente fazer, né? Foi um desafio bem grande, mas com a ajuda dos colegas, né, dos arquitetos, às vezes a gente tem que abrir mão de certos materiais para colocar outros, às vezes de tamanhos de espaços diferentes, tudo visando sempre a segurança dos usuários, né? E aí nós fizemos uma maquete virtual, tivemos que fazer uma maquete virtual de todo o espaço para que o Instituto Patrimônio Histórico pudesse aprovar o nosso trabalho. Então realmente foi bastante desafiador, mas chegamos lá, né? Fomos até o final e inclusive foram trabalhos que publicamos em congressos internacionais e foram premiados, né, por conta de toda essa complexidade e desafio que nós tivemos na época. Parabéns! E quanto tempo é essa obra do Museu Histórico de Florianópolis? Essa foram 4 anos. Mais 4 anos de trabalho, foi. 4 anos. Bom, estamos
nos encaminhando daqui a pouco para o final do programa. Passa rápido, porque a gente fica curiosa e fica querendo saber mais. Eu acredito que quem está em casa também, às vezes nem imagina que esse tipo de trabalho é feito pelo CAV. E eu agora fiquei curiosa, professor, nessa renovação do projeto e com essa parceria com a Secretaria do Patrimônio Histórico do município aqui de Lages, se vocês já têm algumas ações em vista, planejamento de algumas atividades aí. Como nós tivemos agora o aceite, né, da renovação desse projeto, aí nós vamos marcar uma reunião junto ao secretário e o presidente do comitê nosso de conservação do patrimônio, para que a gente possa então estabelecer que tipos de trabalho que o município deseja, né? Veja que não necessariamente tem que ser o patrimônio histórico, né? Pode ser outras obras da própria prefeitura, ligada à prefeitura, né? Assim como ginásios de esportes. Então, a gente está aberto, né, a essa programação, e assim que a gente tiver quais são as obras que nós vamos trabalhar, eu faço questão de voltar aqui e dividir com você quais são esses espaços que futuramente com certeza vão estar abertos para visitação para a sociedade. O senhor vai nos contar em primeira mão, então. Fico feliz, tá ótimo. Professor, o senhor comentou, não lembro se foi neste programa ou no Minuto da Pesquisa, que o senhor vem da região norte do país, não é? Tem toda uma vivência na sua infância, juventude, naquela região. É uma curiosidade minha, porque eu sei dessa sua trajetória, desse seu percurso. Mas eu penso que será bem enriquecedor também o senhor trazer a sua leitura da diferença do que há lá em termos de estrutura em madeira, dos problemas lá e do que é a característica da nossa região aqui, nós que exportamos tanto o pinos, né? Quais são as características, as diferenças entre a nossa região sul e a norte, por exemplo? Bom, Carla, sim, eu sou da região norte. O meu pai é engenheiro florestal, eu sou engenheiro civil. Ele se formou em Curitiba, foi trabalhar na Amazônia e foi o primeiro engenheiro florestal a trabalhar na Amazônia, né? Isso na década de 60. Então eu cresci sempre no setor madeireiro, né? Então, digamos assim, eu nasci dentro do setor, né? Dentro da área florestal. E eu escolhi então a área de construção civil, de estruturas e madeira, e o que temos na região norte são madeiras com características bem diferentes da região sul, tá? São madeiras de uma resistência, de uma durabilidade muito grande, e o problema que nós enfrentamos lá na Amazônia é a umidade. Então são regiões extremamente úmidas. Isso faz com que a degradação se torne mais frequente, né, mais rápida. Então, esse cuidado com a umidade. Já que na nossa Serra Catarinense nós não temos tanta umidade quanto a região amazônica, né? E temos madeira também com grande durabilidade que foi utilizada, mas não tanto quanto as de lá. Aí nós temos a araucária aqui na nossa região, né? Na região litorânea, aí você já tem madeiras mais da Mata Atlântica, como a peroba, a canela, a embuia, tem boa durabilidade, mas aí você já tem mais umidade, já tem mais incidência de cupins, e esses mapas brasileiros de degradação já foram feitos, né, pelo Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, em Brasília. Então, estão disponíveis na internet, em que mostram todas os teores de umidade e os potenciais de degradação que a madeira pode ter nas diferentes regiões do Brasil. E isso nos ajuda muito no nosso projeto de restauração. Muito bom. Eu ficaria aqui ouvindo muito mais, fiquei curiosa, sou uma boa ouvinte, apesar de muito perguntadeira. Professor Terezo, muito bom lhe receber aqui no programa Minuto da Extensão, da Rádio Desk FM em Lages. No programa de hoje, nós conhecemos o projeto Perícia e Recuperação de Edificações Antigas e Contemporâneas em Madeira. Conversei com o professor
Rodrigo Terezo, que é coordenador deste projeto, professor associado do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ele que também é membro da diretoria do Instituto Brasileiro da Madeira e das Estruturas em Madeira, o IBRAMEM. Professor, sempre bem-vindo aqui no programa. Muito obrigado, Carla. Só deixando então o meu e-mail aqui para quem quiser entrar em contato comigo em relação a essa prestação de serviço, rodrigo.terezo@udesc.br. Vamos lá, vou repetir porque é rádio, né? Vamos lá, que a pessoa pode não ter anotado. Vou reforçar, você que ficou interessada, você que é provável, possível estudante aqui do CAV, nunca imaginou que poderia ser restaurador. Olha lá, está aí a oportunidade. Você que se interessa por este serviço também, rodrigo.terezo@udesc.br. Rodrigo.terezo, é T-E-R-E-Z-O, terezo@udesc.br, certo? Obrigada, professor, e obrigada a você, ouvinte da 106.9 FM. A cada semana você conhece os projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Você também compreende como eles impactam a sua vida e a da comunidade. Minuto da Extensão volta na próxima quinta-feira, às 8 da manhã. Até lá! Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.